Meu nome é Osmar Peritilho, sou professor de História aposentado, me formei em Filosofia, estudei no Seminário Maior de Viamão, nasci em 10 de fevereiro de 1945, portanto estou com 61 anos, 62 por aí. Bom, já no seminário comecei a me preocupar com o problema social das vilas lá de Viamão e consequência de todo o Brasil, né? Entrei num grupo para estudar as obras de Lenin. Esse grupo se preocupava em conscientizar assim, os operários. Não era um grupo que pregava violência, terror, assalto, nada. Né? Apenas era uma preocupação com a consciência dos trabalhadores de como estavam sendo explorados e de como deviam agir. Né? Então, era uma preocupação sem violência. O grupo que eu estava era o grupo chamado POC, Partido Operário Comunista, e de uma linha mais leninista. Existiam outros grupos, por exemplo, mais stalinista e trotskista, que eram pegavam mais violência, conseguiam fundos e dinheiro através de assaltos a bancos, etc. Né? Nós éramos contra esse tipo de ação. O grupo não envolvia dinheiro, né? A época era de ditadura. Castelo Branco, que assumiu o poder pensando em seguida passar para o serviço novamente, mas os seus seguidores, Costa e Silva, Médici, etc., pegaram o poder e não quiseram largar mais. Né? Inclusive começaram com um terrorismo, né, ditatorial. Jânio Quadros, que havia renunciado, foi presidente eleito, com a renúncia ficou o João Goulart, ele foi presidente, mas com muita contestação, e como ele quis muitas reformas, os militares não aceitaram e deu no que deu. Essa ditadura durou, como a gente sabe, 30 anos, e foi no meio dessa ditadura que o nosso grupo começou a trabalhar, né, a fazer grupos de estudos, né, onde a gente estudava, como já disse, as obras de Lenin, e aí então começou a aplicar junto com os operários. Né? Eu ia nas fábricas, conhecia alguns e fazia reuniões em aparelhos, nós chamávamos, eram apartamentos, onde uma pessoa do grupo alugava e ele servia para reunião. Né? Às vezes a gente se reunia dentro do rio Guaíba, alugava um barco, né, uma canoazinha, dois iam remando, um ia lendo um livro, o Lenin, né, outro ficava com um anzol tentando pescar, né, mas nesse tempo a gente ficava discutindo, né, e sempre cuidando, né, com algum helicóptero, coisa assim, para não ser pego. Né. Era um grupo intelectual que tentava organizar os operários. Bom, o forte da repressão mesmo começou com os presidentes Médici e Costa e Silva, né? Eram os ditadores mais ferrenhos. Todo mundo era suspeito. Se havia mais de 2 pessoas na rua conversando, eram suspeitos porque estavam falando mal deles, né, do governo. Grupos, reuniões, tudo era motivo de suspeitos. Né? Então tinham pessoas chamadas de alcahuetes, né, que ficavam sempre controlando isso. Começou então a repressão aos grupos chamados subversivos. O nosso também era considerado subversivo, né, contra o status da época. E aí então, o nosso grupo tinha ramificações em São Paulo principalmente, começou a ser preso alguém lá em São Paulo e então em cadeia, através de torturas, começaram então a ir entregando outro, né? Como a gente tinha nomes de guerra, pseudônimos, então a gente não... é difícil de entregar. Então, eles entregavam a gente através de descrição. Né? Um dos nomes foi Sadi. Sadi era um jogador de futebol do Inter, que foi para a seleção. Né? E aí, então, como é nome curto, fácil de gravar, então, não, depois passou para
lacaio, assim por diante, né? A gente não conhecia as pessoas, o grupo, pelo nome, né? A gente conhecia só pelo pseudônimo, o nome de guerra chamava. Né? O DOPS de Porto Alegre, Departamento de Organização Política e Social, que era a polícia da ditadura, então agia aqui em Porto Alegre. São Paulo tinha outro nome. Na época a repressão era forte, né? Então a gente tinha que usar alguns esquemas para se proteger. Por exemplo, a gente sabia quando ia encontrar alguém em algum lugar, a gente sabia mais ou menos que tipo de roupa ele estava, né? De boné, uma roupa azul, uma camisa vermelha, então a gente sempre mais ou menos combinava. E para garantir, por exemplo, a gente escutava numa parada de ônibus, a gente não sabia se o cara que estava, o nosso companheiro que estava na parada, estava sozinho ou as pessoas que estavam junto eram do DOPS, né? Então podia ser, de repente, uma armadilha para pegar o seguinte. Então a gente chegava na parada e combinava assim, o esquema era assim. A primeira abordagem era de relógios e perguntava, por favor, tem hora certa pela Guaíba? Então eu já sabia que isso aí era um código que estava limpa a barra, né? Aí a pessoa, a resposta vinha assim, não, pela Guaíba são tantas horas, né? Então a gente sabia que estava limpa a barra. Então eu usava isso como maneira de despistar se por acaso quem estava esperando estava com o DOPS junto, né? Além disso, tem outros esquemas, né? Porque a gente sempre estava atento, né? Se via, por exemplo, o carro da polícia por perto, entre cigarretas não parava, né? E as pessoas do grupo que dirigiam, eles, por exemplo, em princípio, a primeira coisa, não podia fumar no volante, né? Porque aquilo pode, se tiver que fugir, assim, um cigarro pode ir uma cinza, atrapalha, né? E de manhã, no horário da manhã, a pessoa podia correr bastante, né? Na época não tinha esse problema de 60 e azulzinho e controle todo, né, paradal, etc. Então, de manhã, a pessoa estava acordada, estava inteira, então corria bastante, né? E à tarde, então, a gente, era a norma do grupo ir devagar no trânsito, mesmo nas estradas de rua, né? Até para evitar acidentes e comprometimentos, assim, né? A gente não podia ver aquela perseguição, aquele mal-estar, a opressão contra o trabalhador. Nós queríamos que, pelo menos, que tivesse consciência de que eles tinham valor e sem necessidade de violência, né? Mas a pior violência não é a violência de assalto, de briga, era a violência interior. As famílias sem comida, sem estudo, sem educação. Inclusive a gente visitava a casa dessas pessoas com mais dificuldades, né? E pessoas que a gente se reunia para conscientizar, né? Visitava nas próprias famílias, né? Os vizinhos, e percebia que eles queriam melhorar também, mas não tinham condições, né? Então essa era a maneira que a gente achava de ajudar. Certo ou errado, não sei, mas na época a gente pensava assim. A gente não fez muita panfletagem, né? A gente se reunia mais, mas assim mesmo a gente, por exemplo, a gente estudava um edifício onde tinha janelas abertas, onde podia entrar assim, as escadarias e jogar para baixo no centro, né? Mas a gente não fez muita panfletagem porque a gente mais se reunia com operários, né? Eu já estava nesse grupo mais ou menos 2 anos, quando a repressão começou a fechar o cerco, né? E aí então começaram a desbaratar vários grupos que eles consideravam subversivos, né? Grupos de estudos ou de trabalhos. Bem, a perseguição ao grupo, ao POC, começou em São Paulo. Então foi preso um componente do grupo em São Paulo, que eu não sei qual deles, né? Que na base da tortura começou então a entregar alguns elementos aqui
do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Então eles deram descrições, né? Por exemplo, eles sabiam que eu era loiro, usava uma costeleta, né? E trabalhava numa clínica. Então o DOPS aqui de Porto Alegre procurou no meu trabalho uma pessoa que tivesse essas características. E casualmente quase prenderam um colega meu, porque era parecido comigo, né? O DOPS esteve lá de tarde, procuraram a secretária, a Nelly, me procurando. Aí a Nelly deu para eles o horário que eu voltaria no dia seguinte às 3 horas. De madrugada, a dona Nelly então esteve lá em casa, pelas 4 da manhã, para me avisar. Me acordou, morava no Cristo Redentor, me acordou de manhã, eu mesmo fui atender, morava com meus pais, atendi, estranhei que ela estivesse lá naquela hora, né? Ela disse, olha, o DOPS esteve lá na clínica, foram para te prender, né? Eu vim aqui te avisar, porque se tu quiser fugir para o estrangeiro, a própria direção da clínica ia me dar cobertura para mim fugir. E aí eu pensei assim, que fugindo para o estrangeiro, ia criar problemas para minha família, de repente o DOPS para me procurar ir para cima da minha família. Então, como minha família não sabia que eu participava de grupos, desse tipo de trabalho, então preferi aguentar no osso aqui mesmo. Dia seguinte foi para o serviço, às 3h30, então um telefonema interno para mim aparecer na sala da dona Nelly, né? Eu já sabia, e ela também já sabia. E aí então quando cheguei lá, estavam 2 elementos do DOPS, me deram um óculos escuro, pintado de tinta de sapato, para mim não ver nada, e me avisaram, nós vamos para o carro agora, qualquer movimento em falso teu, nós vamos te apagar. Tudo bem, aí fui para o carro, e entrei no Fuquinha, e aí então, direto para uma sala, botaram um capuzaram e começou, né? Começou as torturas. Para quê? Eles queriam que eu entregasse as outras pessoas do grupo, né? E eu entrei já disposto, né? Não, vou morrer, mas não vou entregar ninguém. Realmente não entreguei ninguém. Então, o que eles queriam é que eu entregasse nomes. Eu comigo, já disse que não ia entregar, que eu não sabia, né? Aí então começou a sessão, né? Botaram um capuz, um cheiro de mijo, capuz todo fedendo, né? Dos outros que passaram. E a primeira coisa, então, o cara me deu um soco no estômago, e aí outro com um pau também, eu não enxergava a cara deles, né? Estava encabeçado, não enxergava por baixo, assim, um pau também no estômago. E perguntaram, não vai falar? Só não sei de nada. E aí começaram, então tapas, pontapés, socos, né? Aí, numa dessas, cada vez que eu apanhava, caía no chão, né? Numa dessas quedas o capuz caiu. E aí eu enxerguei os 2 caras que estavam me batendo, só que aí eu enxerguei meio na penumbra, que é luz apagada, né? Eles ficaram mais bravos ainda. Aí penduraram no pau de arara. O pau de arara é um pau, né? E onde eles amarram, fica entre o joelho, onde eles amarram os pés e as mãos, e esse pau pendura todo o tempo pelado aí, né? Aí então eles começam, né? Te deixam lá uma meia hora pendurado, até que tu não aguentar mais. Durante esse tempo eles vão aí, como eles têm uma maquininha, e eletrochoque, né? E aí então com os fios eles vão te colocando, né? Os fios nas pontas dos dedos, pelas costas, e dão descargas, né? Pega um bombril e envolve o teu saco, pênis, tudo no bombril, e aí pendura os fios no bombril, né? Daí o bombril é metálico, né? Então conduz a eletricidade, então tem choque no saco, é um terror, chega para odiar, para olhar. Aí uma hora então eu fingi que eu desmaiei. Desmaiei para eles paravam, né? Quando eu fingi que eu tinha desmaiado, então me colocaram no chão, mas ainda com capuz, ainda com os pés amarrados, e aí então eu vi que eles chamaram uma pessoa. Ouvi que a porta se abriu,
e entrou uma senhora que era doutora, né, a médica, pela conversa deles, né? Então o torturador chegou e perguntou: doutora, como é que ele está? Está em condições, né? Como é que ele está? Eles ficaram com medo, certo? E o doutor disse: não, aguarde mais uns minutos, depois pode continuar a tortura. Doutora, uma médica. Deve ser contratada por eles, né? Deve ser mesmo da DOPS, né? Da polícia. E aí eu disse: não, dei um descanso, depois pode continuar a tortura. E aí eu fiquei chocado com a situação. Aí continuaram depois, fiquei um pouquinho deitado lá, e aí continuaram. Né? Mais alguns. Bom, tempo não dá para saber, porque para mim era 2, 3 anos já, né? Tanto tempo que apanhava. Aí continuaram mais umas batidas, uns socos, pontapés, e aí então perguntaram: tu não vai falar mesmo? Não vai dizer o nome dos caras? Eu disse: não sei, não conheço, não sei, não sabe nada. Né? Aí então tiraram o capuz, acenderam a luz, aí trouxeram uns 4, 5 que eram do grupo. São aí, ó. Mas assim mesmo mergulhei porque... Aí um do grupo, né, um careca, chamava de careca, disse: o Caio, pode falar que nós estamos todos aqui, né? Assim, terminou então, aí o cara me deu outro soco para terminar, me deu outro soco, né? Me deu um soco e me jogou no chão. Aí olha, tá todo mundo aí. Aí eu pensei: puta merda, eu podia ter, nem precisava ter apanhado, né? Mas assim mesmo eu fui com a intenção assim de não entregar, ia morrer, mas não entregar. O banho então foi, era setembro, um banho que estava calor e o banho foi gelado, mas foi o melhor banho do mundo. Só que eu olhava para o meu corpo, de tanto levar choque no saco, nem chegava mais do pinto. Aí eu fiquei preocupado, né? Aí no dia seguinte, depois que acalmou tudo, fui no banheiro, bati uma punheta para ver se estava funcionando, e estava funcionando, graças a Deus, então não estragou. E durante as torturas, então, eles colocavam as músicas bem altas para quem passasse na rua, não ouvisse, ou até quem estivesse circulando dentro do prédio, não ouvisse, né, os gritos. Né. Até na época tinha uma cantora chamada Cláudia, não lembro esse nome, então tinha uma música, quem mandou você errar? Assim, e aí, pô, bem na hora, né? Na época do Não Sou Cachorro Não, também, eram as músicas da onda na época. Né? Meu pai ficou desconfiado de alguma coisa. Casualmente, o vizinho nosso era um militar, sargento. Aí então meu pai conversou com ele e esse militar descobriu que eu estava preso no DOPS. Aí então avisou o pai, né? Esse próprio militar trouxe meu pai e minha mãe lá no DOPS para me visitar. Havia uma tarde da semana que os familiares podiam ir, né? Só que assim, foi o pai e a mãe apavorados, né? E eles não sabiam desse meu envolvimento. E, então revistaram eles, e a mãe trouxe um bolo, eles cortaram todo, o pai trouxe um jornal para mim ler, eles recortaram tudo que tinha notícia política, né? E pronto, né? Até fiquei mais tranquilo, tranquilizei o pai e a mãe também, e aí tá. Depois de preso então, depois das torturas, aí então foi para uma cela, onde havia uns beliches, né? Havia 2 celas encostadas, né, que dava para conversar entre as pessoas, né, tinham algumas pessoas, a gente conhecida, outros não eram conhecidos, eram de outros grupos, né, e só que era uma situação assim tensa, porque eu não sabia o que ia acontecer depois, né, a gente ouvia o grito de outras pessoas sendo torturadas, a gente ouvia pessoas sendo levadas, né, por exemplo, na passagem da sala de tortura para a cela eu vi delegado lá sentado na cama de uma pessoa que estava presa também, uma moça que estava presa, né? Era torturada assim também com choque no bico dos seios, e uma coisa assim meio deprimente, né?
o mais complicado nem foi a tortura física, foi a tortura psicológica, né? Então, tinha uma sala ao lado de onde nós estávamos, onde se reuniam lá os torturadores, que eram... Os torturadores eram pessoas assim, eram os carregadores do Cais do Porto, na época tinha o Ring 12, que era um luta livre, né, que passava no canal 12, né, então era Ring 12. Mas eu não até me saí bem com eles. Eles falavam alto para a gente ouvir o que eles conversavam, né. Hoje vamos pegar o pai do Osmar e vamos levar lá para o Uruguaíba, vamos jogar no Uruguaíba, né, igual, né. A mãe, tu pega a mãe, leva pra tua casa lá e fatura ela e dorme com ela. A irmã dele eu disse que eu vou levar para o motel, assim. Então aqui no bar ficava, a gente ficava tenso, né? Então a gente ficava assim, será que vão fazer isso mesmo? Não, aquela coisa, a pior tortura era essa. Bom, durante esse tempo, a gente estava na cela, a gente conversava com os torturadores, eles mesmos vinham lá conversar com a gente, né? Alguns tinham até um bom papo, né? E a gente até conversava assim, sobre vários assuntos, né? Sobre política, inclusive, né? E a gente dizia assim, se um dia a coisa mudar, né? A esquerda tomar conta, assim, não tem problema, a gente muda também, a gente passa para o outro lado, né? Mas para sair, eu tinha que assinar um termo na sala ao lado, em que eu fui bem tratado aí dentro, né? Então, o ambiente era assim, eles me davam uma folha, onde eu descrevi que eu fui bem tratado. Eu podia dizer que não foi bem tratado, mas ficava um cara com um fuzil na minha frente assim. Aí escreve como é que foi o tratamento aqui dentro. Imagina, se eu vou pôr que eu fui maltratado, o fuzil estava funcionando ainda. Então, eu fui muito bem tratado, alimentação, conversaram bem comigo, não fui torturado e tive que assinar, tá? Aí então, era quase 6 horas, passei lá para a sala onde estava o meu material, né? Relógio, carteira, documentos, onde então eles iam me entregar para mim poder ir para casa. Eu, na hora, já estava sem dinheiro para passagem, porque não sei o dinheiro que eu entrei lá, não sei que fim levou. Estava com pouco dinheiro no bolso. E na devolução se me devolveram o meu material, relógio, documentos, assim. Aí um dos torturadores me ofereceu carona, porque eu morava no Cristo Redentor, ele morava em Cachoeirinha, então ele fazia o caminho para ir para casa, né? Aí eu tremi por quê? Porque se eu disser que não, o cara pega se ofender e mandar de volta, né, para a sala de tortura. Se eu disser que sim, será que era sincera essa carona, né? Entre o não e o sim, eu disse, bom, eu vou pegar uma carona com ele, né? Ficar aqui. Só que eu fui na fuquinha dele, com a mão na maçaneta, qualquer coisa eu salto fora, né? Mas foi numa boa até, eu gostei dele, não fiquei com raiva dele, nem hoje tenho raiva do sistema tortural, né? Também são vítimas, provavelmente, né? Aí cheguei em casa e só assim que no dia seguinte já fui para a clínica para trabalhar, fui bem recebido, eu também era outro médico que tinha, porque todos os que foram presos perderam o emprego, mas a clínica me deu força e me aceitou novamente, né? A tortura física foi fácil de curar. A tortura psicológica foi que mais ficou impregnada em mim, né? Tive força do pessoal da clínica, inclusive quem me ajudou muito para curar a cicatriz psicológica foi minha esposa, que conheci na própria clínica onde eu trabalhava, e foi que me ajudou a curar essa tortura psicológica que ficou em mim. Eu mergulhei de ter tentado batalhar pelos trabalhadores, né? Eu tinha um ideal que aprendi no decorrer da minha vida de lutar pelos outros.
tive muitas perdas, materiais principalmente por isso. Foi um ideal que eu tentei exercer, tentei dar de mim o que eu podia para pessoas simples, humildes. Me quebrei, mas dentro de mim eu sempre continuo com esse espírito, né? Não pode ninguém ser feliz por mais riquezas, por mais bens, por mais material que tiver, se no lado tem pessoas que não estão bem, estão passando fome, estão com dificuldades, estão com um monte de rechaços. Então é difícil hoje em dia alguém ser feliz se do seu lado está o infeliz.